pastor Dr. Luiz de Matos, gravando neste momento o vídeo de número 23 do nosso grande seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e suas ovelhas. Estamos estudando a parte A do verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meus amados, encerramos o vídeo anterior deixando bem claro que, por mais fiel que sejamos, não estamos isentos das intempéries dessa vida. A grande verdade, amados, é que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, às provações, às dificuldades, às intempéries naturais desta vida, porque tudo isso faz parte da nossa constituição, ligada ao nosso corpo físico, nesse momento em que vivemos. Meus amados, a nossa vida aqui pode ser comparada tranquilamente com a vida das ovelhas em um rebanho qualquer, em um aprisco qualquer. Enquanto se procura sobreviver e cumprir o seu próprio papel. Não há diferença entre nós e as ovelhas, ok? Quando um rebanho de ovelhas precisa atravessar o vale, uma ovelha pode ser atacada, sim ou não? Sim ou não? Uma ovelha pode morrer ao longo da travessia do vale, ok? Porque quando um rebanho passa pelo vale, aumenta-se em muito o risco e o perigo que rodeia e ameaça as ovelhas. Quando o rebanho passa pelo vale, meus amados, as ovelhas podem enfrentar tempestades e não tem para onde fugir. Podem sofrer a ação de ventos fortes e também não tem para onde fugir, estão passando pelo vale. Pode também ser atacado por predadores oportunistas que ficam à espreita desse momento, sem terem para onde fugir, mesmo diante dos olhos e do cuidado do pastor. Mas a ovelha que tem um pastor em quem ela confia, essa ovelha sente segurança. Por isso que há a expressão: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ok? Na verdade, as ovelhas do Senhor nunca estão sozinhas, mesmo nos momentos mais difíceis, como também nos momentos mais alegres. Meus amados, muitas vezes afirmamos que estamos em Cristo. Sim, estamos em Cristo. Muitas das vezes afirmamos que estamos com Cristo. Também concordo. Mas ao passarmos pelo vale da sombra da morte, apesar dessa fé e dessa confiança, nós ficamos temerosos, abatidos e assustados. O caminho nos parece tenebroso e podemos entrar no pântano do desespero. Meus amados, muitas das vezes nós sentimos vontade de desistir porque não suportamos a provação e, como Elias, a gente às vezes prefere a morte. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, e também podemos ler sobre isso em Romanos 11, verso 3 e verso 4. Amados, Elias se achava sozinho, deprimido, com depressão, mas não pode ser assim, meus amados. Precisamos ter a mesma confiança da ovelha que se expressa no Salmo 23, a sua confiança na companhia do Senhor ao longo da sua existência, seja passando ou não pelo vale. Ok? Nós temos que ter a tranquilidade e a confiança de dizer: ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Meus amados,
sempre haverá vales e sempre haverá desertos em nossas vidas. Mas saibamos de uma coisa: o problema não é passar pelo vale, meus amados, nem pelo deserto, mas o problema é como passaremos por ele. Temos um hino da nossa harpa cristã, o hino de número 515, que tem como base esse tema que nós estamos estudando aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Gente, essa é uma expressão muito ligada ao temor. Não temerei mal algum. E aí nós precisamos salientarmos neste momento que temor é sinônimo de medo, ok? A expressão ligada ao temor como sinônimo de medo. Não temerei mal algum, expressão do nosso salmo, não temerei mal algum. Amados, dessa expressão deduzimos que o indivíduo não deve viver uma vida de medo, nem de inquietação, de modo que o temor possa lhe advir, tirando-lhe a paz, mas o indivíduo deve aprender a desenvolver a confiança em Deus, porque Deus tem a preocupação de nos guardar e nos proteger. E Ele faz isso mesmo que nós não tenhamos consciência dessas coisas. Esse texto usa a expressão vale. Amados, quando usamos a expressão vale, queremos nos referir a um local mais baixo. Isso pode ser uma referência aos baixos que temos em nossas vidas, aos momentos de luta e mesmo de depressão que nós temos ao longo da nossa vida. É como se disséssemos: ainda que eu tenha momentos difíceis, aos quais terei que enfrentar e passar por eles, ainda que eu tenha que passar por momentos de sofrimento, ainda que cruel, ainda que no meu caminho se reserve armadilhas por onde hei de passar, não tenho por que temer mal algum, porque o Senhor, o meu pastor, o meu dono, Ele está comigo. Ok? Nós vamos ver na sequência desses nossos estudos que ele completa esse raciocínio, esse pensamento, dizendo, justificando, que é porque a sua vara e o seu cajado têm consolo para nós, têm conforto para nós, têm segurança para nós. Amados, o Salmo de número 91 vem corroborar esse ensino como uma verdadeira e sólida alavanca para que ancoremos a nossa fé nesse patamar, nessa fé, nessa filosofia, nessa maneira de encarar as coisas. Ver Salmo 91 especialmente do verso 5 ao verso 13. Mesmo no momento em que a morte cruzar o nosso caminho, meus amados, nós temos que nos mantermos refugiados em Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Porque Deus é a fonte do nosso consolo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Amados, todos nós temos medo do desconhecido e ficamos ansiosos e temerosos quando temos que passar por novas experiências, muitas das vezes novas dificuldades e novos problemas, mas devemos ter a tranquilidade de que só o Senhor pode nos proporcionar. Devemos ter a tranquilidade de que só o Senhor pode trazer para nós, de modo a não temermos mal algum. Ok? Amados,
é confiar em Deus e prosseguir avante. Ok, meus amados? Nós temos alguns hinos que diz avante eu vou, e nós temos realmente que nos seguir, que nos prosseguirmos avante. Ok, amados? Fiquem todos com Deus. Nossos vídeos são na faixa de 10 a 15 minutos, todos mais ou menos de curta duração, exatamente para facilitar a vida das pessoas que querem assistir os nossos vídeos. Estamos aqui no canal do YouTube, com vários estudos e com vários temas, e pedimos a sua cooperação no sentido de nos ajudar a divulgar o canal, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição e compartilhando os vídeos, ok? São vídeos de ensino, são vídeos maravilhosos, são vídeos que podem modificar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Ok, gente? Amém? Amém, amados? Amém.